Joinha a todos. Temos aqui o Agagita Martim Lutero, alemãozão. Este é o homem causador da queda dos adventistas do sétimo dia. Ele é maçom do 33º grau. Esse é o homem da era em que os adventistas tanto veneram, tanto adoram, Toda a responsabilidade desse ministério foi comprada com um CNPJ chamado de filantropia. Foi com esse dinheiro que foi comprado o sistema protestante. Compra de almas, um regime de perdição para os que seguem seus princípios e ensinamentos diabólicos. Martinho Lutero doutor em teologia, em filosofia e em psicologia. Os estudos que vêm da boca da rã, Apocalipse 16, 13 e 14, nós podemos saber que aqui começa a Igreja Adventista. Olha o que diz esse documento. O criador do Adventismo, Apocalipse revelando o oculto. O criador do Adventismo, William Miller, era maçom. O criador do Adventismo, William Miller, era maçom, grau número 33. É exatamente isso aí, ó. Tá vendo? Essa é uma história que você também não sabia, especialmente você que está aí dentro das igrejas adventistas defendendo as mentiras que eles pregam. E sendo que esse cara, Guilherme Miller, tem uma história no meio desses adventistas aí que não é brincadeira. Tá aqui ele aqui, pioneiros da igreja adventista do sétimo dia, William Miller. Bom, eu quero dizer para vocês que quando estive na igreja adventista, quase 20 anos, eu ouvia muito eles falarem desses pioneiros. Eu não tinha noção de como era a questão, porque meu estudo era pouco. Só que eu tinha uma vantagem de tudo isso, que o meu professor é exatamente aquele que tudo pode. Foi ele que um dia mandou eu ler a Bíblia. E tem mais, ele mandou eu ler, foi a Bíblia mesmo, apesar dessa palavra ser pagã, mas ele começou comigo do zero, porque ele sabia que eu não tinha nada, como até hoje não tenho, e o que tenho é dele, não é meu. O conhecimento que hoje eu tenho foi ele que passou para mim e continua passando. Então aí nós temos os homens que fundamentaram a igreja adventista. Nós temos aqui o marido de Ellen White, Tiago White, ou James White. A história dele é um pouco confusa. Eu já estudei bastante, já procurei entender. Mas tem um livro de Ellen White onde ela cita que ele foi presidente das associações adventistas do sétimo dia lá em Silver Spring, E por 3 vezes. E também ele é maçom do 33º grau. Há uma grande polêmica sobre essa questão, porque as pessoas procuram saber por que daquele obelisco lá no jazigo deles. Muitos querem assimilar aquilo ali a Ellen White. Mas se fosse no tempo da Rosa Cunha, até poderia se dizer que era dela, mas não. Naquele tempo, a mulher não tinha um pequeno acesso sequer ao sistema. Então hoje eu estou bem mais integrado, mais estudado também, porque o Criador tem me mostrado maravilhas. Esses homens que são venerados, adorados dentro da igreja adventista, como os grandes homens do passado, eles foram realmente os fundamentadores de uma doutrina maligna, enganadora, que tem levado no mundo inteiro pessoas à perdição. Parece brincadeira, mas é verdade. Não é à toa que hoje a gente procura por que os escritos atuais de Ellen White não foram liberados. Exatamente, porque eles não permitiram. Eles sabiam muito bem que a mensagem trazida por ela eram verdadeiras, E eles não permitiram que esses escritos originais fossem, de certa forma, liberados. Dizendo eles que ainda tem. Eu pouco creio nisso, porque eles têm um museu lá em Silver Spring, mas eu não acredito que eles tenham isso lá guardado não, E se tiver, é as 7 chaves.
Assim também como aquela Bíblia no hebraico paleo-arcaico, que é de obrigatoriedade deles ter uma, as 7 chaves, assim como no Vaticano tem uma. São as 2 testemunhas vestidas de pano de saco, quer dizer, humilhada, tá? As pessoas não sabem disso, mas está na profecia. As 2 testemunhas, as 2 Bíblias verdadeiras, eles têm elas de forma escravizadas, presas. Lá diz que as testemunhas vestidas de pano de saco, humilhadas, não podem sair, não podem falar. Motivo? Porque se elas saíssem, elas revelariam toda a verdade sobre esse sistema mentiroso. Mas aqui o Criador levantou nós para sermos as testemunhas de Yahushua HaMashiach. E aos poucos ele vem nos dando conhecimento de quem são esses homens, tá? Esses homens que estão mais para judeu do que para Yahudim, tá? Yahudim não corta o cabelo como eles cortam aí não, isso aí é judeu. Essa barba longa desse jeito que eles estão usando aí é sistema judeu. E Yahudim sabe muito bem, tá, que a barba só precisava ser longa daquele jeito quando ela era do sistema cerimonial. Acabou o sistema cerimonial. Hoje a gente pode podar a barba sim, não precisa esse horror de cabelo na cara. Aquilo lá era cerimônia, eu tenho certeza absoluta disso. Meu rei me mostrou isso. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que essa doutrina adventista é exatamente algo bem bolada por Satanás para enganar, se possível, aos próprios eleitos. Eu digo para vocês e assina embaixo, porque não existe uma religião mais bem organizada doutrinariamente, apesar de ser mentirosa a doutrina, do que os adventistas, tá? Não tem não. Até o sábado do 4º mandamento, como está lá, eu quero até dizer para vocês que no lugar daquele nome sábado, lá no original está escrito Shebi Bolialhu, tá? Porque o dia, como eles falam, a palavra dia, ela não tem origem no hebraico paleoarcaico. Dia é uma criação grega-latina satânica, porque é a abreviação do nome de Satanás, diabo. Tá? É só botar mais um BO que já dá diabo. Então ele abreviou para que todos invoquem ele sem perceber. Então, caríssimo, eu quero dizer para vocês que Yahushua não nos desampara. Certo sou de que por alguns anos fiquei dentro da igreja adventista e o motivo é que o Criador queria que eu pesquisasse todas essas coisas hoje para falar para as pessoas, porque não é certo que todos eles sejam embriagados. A mensagem vai sair da minha boca, da boca de outros e vai se espalhar. Quem rejeitar, fazer o quê? Está rejeitando a profecia. Ele diz que está às portas e bate. Quem abrir a porta, ele entra e ceia com ele. Então, Apocalipse 3:20. Então, está sendo feito o trabalho. E aqui está uma prova. Esses homens, todos eles, eram maçons. Tá? A liderança adventista, os pioneiros, tão falados, tão exaltados pela congregação, todos eles eram maçom. Não é diferente da maçonaria. Uma certa vez eu pude perceber no rosto de um líder maçônico, de uma casa maçônica em Rondon do Pará, quando eu pregava para ele, eu pregando para um maçom, ele disse para mim: Expedito, o maçom pode ser de qualquer outra denominação, batista, seja qual for a outra, mas ele não pode ser adventista. Ele estava zombando da minha cara e eu não sabia, porque ele era maçom. Faz parte do corpo da maçonaria a igreja adventista. Eles são maçons. Então, eles sabem muito bem onde estão colocados, eles se comunicam por sinais. Tá? Quando eles estão no púlpito, eles mostram os seus sinais. Eles se comunicam com quem é maçom. Quem é maçom vai saber que o cara que está lá é maçom. Eles fazem gestos que indicam que eles são maçons, mas só outro maçom pode saber. Então, eu quero dizer a você, caro, querido ouvinte que está ouvindo esses materiais, que realmente é triste a situação desse povo. Nós vamos para outro vídeo.